o homem natural jamais vai conseguir compreender as coisas de Deus. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. O homem natural, ele não vai conseguir compreender que ele precisa perseverar em oração, que ele precisa perseverar na busca, mesmo quando diante dos seus olhos ele não consegue ver absolutamente nada, mesmo quando diante dos seus olhos a situação parece piorar. O homem natural não consegue entender essa lógica de que quando começamos a orar, a sensação é que as coisas estão piorando. O homem e a mulher natural também não conseguem compreender quando ele vê uma pessoa orando pela restauração familiar, mesmo quando o marido ou a esposa já está em outro relacionamento. O homem natural não consegue entender por que aquela pessoa está tão confiante de que Deus vai fazer, mesmo quando ela já recebeu um diagnóstico de morte. O homem natural, ele não vai conseguir entender isso, porque ele não anda por fé, ele anda por vista. Ele anda por aquilo que ele está vendo, ele anda pela situação, ele anda pela circunstância. O homem natural, ele só acredita no que ele vê, ele só acredita no que está diante dos seus olhos. E ele não aceita as verdades de Deus. Ele vira as costas para as verdades de Deus. O homem natural, quando Deus fala com ele, olha, ora mais, paga mais preço, busca mais, faz mais propósito, se limpa mais, se dedica mais, se santifica mais, ele bate o pé e vira as costas. Ele não aceita a repreensão de Deus. Ele não aceita a verdade da palavra de Deus. Ele vira as costas quando a mensagem não massageia o seu ego. Para o homem natural, Deus só está ouvindo as suas orações quando ele bate o joelho no chão e sente vontade de chorar, sente arrepios, sente sensações na pele. Caso contrário, Deus não ouviu, Deus não recebeu. O homem natural, ele vive motivado a movimentos, a sensações, é movido a sinais. Se Deus não der sinais, ele para de orar. Mas o homem espiritual, ele não é movido por acontecimentos, sinais, movimentos, arrepios e sensações. Ele não se move por acontecimentos, ele não se move por sensações. Ele entende que um dia ele pode ajoelhar e orar e sentir uma grande presença de Deus e sair daquele quarto, sair daquele ambiente como se ele estivesse flutuando. Porém, ele também sabe que vai ter dias que ele vai ajoelhar, orar, clamar e não vai sentir absolutamente nada. E isso não significa que Deus não recebeu a oração. Isso significa que Deus não quer que eu e você sejam movidos apenas por sinais. Deus, se é o Senhor, move aquela pena. Deus, se é o Senhor, faz o vento ficar mais forte. Deus, se é o Senhor, faz tal coisa. Não, irmãos. Deus não vai se mover dessa maneira. Ele não está a fim de provar nada para ninguém. Ele é Deus independente de você crer ou não. Ele vai continuar sendo Deus. Existem dias que ele pode sim te dar sinais, mas não é todos os dias que você vai pedir sinais que ele vai te dar sinais. Deus não quer que você viva movido por sinais, circunstâncias e acontecimentos. Ele quer que você firma somente na fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que nós cremos, porque um dia foi ministrado em nós. E nós pegamos aquela palavra, tomamos posse dela, acreditamos nela e seguimos com ela em nossos corações, crendo que o Deus que nos prometeu, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para realizar. O homem espiritual tem discernimento. Ele tem discernimento do caminho que ele está trilhando, ele tem discernimento do local que ele quer chegar. O homem espiritual tem discernimento e ninguém consegue discernir. As pessoas de fora olham e não entendem por que ela ainda não abandonou o barco. Que fé é essa que faz essa pessoa continuar assim? Ele tem discernimento. Ninguém vai conseguir entender mesmo. Porque as coisas de Deus, para os que estão no mundo, é loucura. Tem gente que olha para você e pensa assim, tá louco. Isso não vai acontecer. Perdeu a cabeça. Onde já se viu acreditar nisso? Será que essa pessoa não está vendo que não vai dar certo? Será que ela não está vendo que isso não vai funcionar? O mundo, as pessoas lá fora, não conseguem entender as verdades de Deus. Elas não conseguem entender as coisas de Deus.
só podem ser discernidas por quem é espiritual. Ninguém vai entender seu processo. Ninguém vai entender suas motivações. Ninguém vai entender por que você ainda continua crendo. Ninguém vai entender por que você ainda está de pé. Ninguém vai entender. E você também não tem que explicar nada para ninguém. O seu papel é somente crer e confiar naquele que deu uma palavra e acabou com ele assim, sim, não. Ele não tem duas palavras. Quando ele te prometeu, ele sabia tudo que você ia passar. Ele sabia dos conflitos internos que você ia enfrentar. Mas mesmo assim ele prometeu. Mesmo assim ele prometeu. Se torne cada vez mais espiritual. Começa a buscar as coisas de Deus. Começa a meditar na palavra. Começa a praticar a palavra. Começa a viver a palavra. Se torne espiritual. Se for necessário jejum, se for necessário faz propósito, levanta de madrugada. Mas faça alguma coisa. E se torne um homem espiritual. Começa a caminhar no meio da prova. Porque tem gente que paralisa. Que no deserto ela roda em círculo. Deus não quer que você fique rodando em círculo, não. Ele quer que você comece a prosseguir, caminhar. E para caminhar no deserto, para caminhar no vale, para caminhar na dificuldade, precisa ter direcionamento. E para ter direcionamento precisa descer. Então desce mais, ora mais, vai para o espiritual, aumenta a intensidade em Deus. O homem espiritual tem discernimento de todas as coisas e tem a mente de Cristo.